Oi, pessoal. Vamos começar mais uma apresentação, uma edição. Esse é muito especial, né? Porque normalmente tenho dois entrevistados, né? Hoje nós vamos ter duas entrevistadoras e um entrevistado muito especial, com um tema que eu já vou falar em seguida, mas como sempre, eu peço sempre aos convidados para que se apresentem, né? Porque eu acho que é muito melhor vocês se apresentarem e falar de si mesmo do que outra pessoa falar de vocês, né? Então, Bila, se você quiser começar. Oi, pessoal, estão começando aqui. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada, é uma honra estar aqui. Participação mega especial hoje. Então, eu sou a Bila, sou mestre cervejeira, sou coordenadora de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev e apaixonada pelo universo cervejeiro, né? Olá, eu sou o Thiago, eu sou carioca, tenho 44 anos, sou ator e tenho uma serra na minha casa nesse momento, uma obra comendo solta durante a nossa entrevista. Mas, enfim, vamos que vamos. Tá bem suave, não vai nem dar para a gente perceber isso. E aí o tema de hoje é bem bacana, porque normalmente os nossos programas eles vêm com muito conhecimento técnico, tudo que tem acontecido nesse universo do lúpulo, né, nesse mundo encantado que eu costumo dizer do lúpulo, que é um mundo encantado. E hoje, né, a gente traz o Thiago para a gente falar um pouco, né, do que faz, né, do que leva uma pessoa que é totalmente fora da bolha cervejeira, né, investir num insumo que, além de ser uma novidade, né, no país, né, é um produto que é total novidade, além disso, é uma novidade para você também, né, Thiago? Porque não faz parte do seu universo. Então, a minha primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo é: o que te trouxe até aqui, né? O que te trouxe ao mundo encantado dos lúpulos? Bom, muitas coisas podem explicar esse meu movimento. A primeira delas é que eu sempre me interessei pela produção do setor primário. Sempre foi uma atividade que me chamou muito a atenção, eu sempre gostei da ideia. Em segundo lugar, eu sou consumidor de cerveja, eu gosto de uma boa cerveja, tenho por hábito, vez ou outra, a companhia de uma boa cerveja. Somado a isso, eu estou inserido num contexto muito específico. Eu tenho uma casa na Serra do Rio de Janeiro e, além desse contexto geográfico, porque a Serra do Rio de Janeiro é historicamente uma região com aptidão para a produção de boa cerveja, historicamente a gente tem grandes cervejas ali da região serrana do Rio, e além disso uma necessidade prática, né, de me preocupar com o boleto, né, das coisas e tudo mais. Eu precisava ter alguma ideia a respeito de como continuar cuidando da minha casa, né, da maneira como a gente julga importante, de acordo com o privilégio de estar num lugar especial, porque, felizmente, lá em casa é um lugar muito especial. Eu precisei encontrar uma forma de produzir, em alguma medida, ali, e usar essa estrutura de produção para ajudar nas contas do dia a dia normais, né? Eu acho que um pouco como todos nós, né? A gente está sempre tendo ideias para manter as coisas caminhando de uma maneira saudável e tudo mais. Então, durante esse meu processo de amadurecimento dessa ideia de escolher uma produção capaz de me oferecer os recursos que eu precisava para tocar ali a casa, o sítio e tudo mais, eu me deparei com algumas possibilidades. 3, na verdade. 2 culturas que imediatamente eu percebi que teriam dificuldades muito específicas. Uma delas eu precisava de mais área do que a área que eu tinha disponível. Outra delas precisava de mais recurso para implementar o negócio do que o que eu tinha disponível. E eu cheguei no lúpulo, que era intuitivamente a minha primeira opção. E essa ideia surge de uma maneira absolutamente natural. E à medida que eu fui investigando a possibilidade da produção do lúpulo, eu percebi que seria viável, comparando com as outras 2 culturas. E aí, em algum momento, eu cheguei até a Tereza, que vocês conhecem, a nossa amiga técnica, maga, maravilhosa. E quando eu conheci a Tereza, me apaixonei e ela me apresentou a cultura do lúpulo mais diretamente. E me apaixonei de novo quando eu tive na estufa dela, quando eu tive em contato com as mudas, com a flor, né, com tudo que significa a produção do lúpulo. E a partir desse encontro, efetivamente, a minha decisão estava tomada, na medida em que eu comecei a identificar pessoas capazes de me ajudar na construção dessa ideia. Você, Ana,
é uma delas, a Bila, que eu tive o prazer de conhecer recentemente também, uma grande parceira. E então esse somatório, né, de colaboração humana, mais tipo da atividade, né, as características da atividade e possibilidade de implementação. E o Checkmate veio com uma análise de mercado, né? A gente descobriu que o Brasil é um grande produtor de cerveja, um grande consumidor de cerveja, e que importa uma parte significativa da matéria-prima nessa produção. Eu pensei, poxa, eu estou numa zona historicamente auspiciosa, né? Uma zona cervejeira. Eu tenho os recursos, tenho a área para implementar, tenho as pessoas e tenho uma perspectiva de negócio muito grande, né? A fatia de mercado sobre o lúpulo é muito convidativa, muito interessante. E aí decidimos apostar nessa ideia e até agora tudo indica que a gente fez uma aposta muito acertada. As coisas caminham bem e a gente está na expectativa da primeira colheita, que é um momento bem, bem mágico, bem bonito, né? Apesar de desafiador. Sim, a gente percebe, assim, a gente está chegando, né? Agora, 3 de dezembro, acho que acabou de fazer 3 meses, né, do seu plantio, e a gente tive a oportunidade de estar aí há pouco tempo, recentemente, e tive uma grata surpresa de ver realmente como cresceu, como floresceu, como realmente, além da vocação, né, que nós temos cervejeira na Serra, eu acho que a vocação lupuleira também vem com tudo, né? A julgar pela tua plantação. E aí entra uma pergunta que, assim, eu acredito que você deva ter tido alguns desafios, né? Quais foram, assim, os principais desafios, né, que você enfrentou nessa implantação? Porque eu acho importante, porque muita gente, né, pensa que é tudo lindo, maravilhoso, mas a gente entende, tem que entender, e faz parte do mercado, que as pessoas tenham consciência, né, de que precisa não só do conhecimento, mas de ter essa resiliência, enfim. O que você destacaria que tenha sido, ou você acha que você passou tranquilo pelos desafios? Ainda mais numa cultura nova, né, Ana? Como a gente estava falando de Thiago, tem vários projetos, assim, são pioneiros no cultivo de lúpulo no país, né? Então, muita pesquisa, muita tecnologia ainda, mas muitas descobertas, né? Então, acredito que ainda com muitos desafios. Eu acredito que toda aposta, né, sugere algum tipo de risco. É claro que o desafio maior é tentar entender quais são as armadilhas desse movimento, né, o que nos espera respeito ao que a Bila falou, né, uma cultura que está incipiente, uma cultura que está se iniciando no Brasil. A gente está entendendo como a coisa funciona e de que maneira isso pode caminhar aqui, né, considerando o nosso clima, considerando o nosso terroir. Eu acho que esse é um grande desafio. Né, lidar com algo que está começando, né, que está sendo desenvolvido à medida em que o tempo passa. Eu acho que um outro desafio foi me apropriar e correr atrás de tentar entender um pouquinho, né, esse processo de estudo, de investigação, de curiosidade a respeito do que seria o lúpulo, né, de como seria uma lavoura de lúpulo. É um outro desafio, esse movimento de estudo, né, de mesa, de pesquisa, para quem é de fora, né, para quem tem outro ofício, né, eu sou ator, eu não sou exatamente produtor rural, apesar de também o ser. Eu acho que um outro desafio também é esse gargalo que a gente tem no escoamento da produção, né, tentar entender como essas conexões são feitas. Eu acho que esses são os principais, assim. Mas, cara, eu acredito muito numa equipe forte, sabe? Eu acredito muito que quando a gente se dedica em conectar as pessoas que são potenciais colaboradoras dos processos, eu acho que tudo fica mais suave, mais seguro um pouquinho, né, nesses movimentos de incerteza. A gente tem um time forte, a gente tem uma potencialidade na área, a gente tem uma potencialidade na maneira como a gente está entendendo a lavoura, como a gente vem construindo essa lavoura. Para mim já é uma referência o que a gente está fazendo, né? O resultado da aposta. A gente tem uma proposta de desenvolver uma lavoura não só de alta qualidade, mas uma lavoura 100% biológica. Eu acho que esse é um aspecto interessante do que a gente vem fazendo. Eu imagino que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ter a possibilidade de estudar e desenvolver um negócio que tem como base o compromisso com a responsabilidade no fazer, no produzir melhor, cada vez mais limpo, mais consciente, né, de forma mais responsável. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito e isso tem estado presente no resultado do que a gente está vendo. Você falou que teve lá e viu a lavoura linda caminhando
de maneira generosa, auspiciosa, porque vai ser a primeira colheita. E eu acho que tem a ver com essa proposta, né, da gente fazer o melhor que a gente puder na direção de uma produtividade mais consciente, mais limpa, né? E eu acho que isso vai sugerir um produto bem exclusivo, um produto que não vai ser comum, né, da gente encontrar por aí. A gente vai ter um lúpulo de alta qualidade, 100% orgânico. Sim, aí acho que a Bila pode contribuir, né, e acrescentar alguma coisa nessa questão, né, da produção totalmente biológica. Você, Bila, como mestre cervejeira, como uma usuária, né, assídua desse insumo, né, precioso que é o lúpulo, como você vê essa questão super relevante que o Thiago traz da produção orgânica, biológica? Sim, antes de orgânica e biológica propriamente dita, mas o Thiago falou uma palavra para mim que é fundamental em todo esse processo que a gente está vivendo, que é a colaboração, né? Eu vejo muito a cultura do lúpulo e o estudo, a pesquisa, a plantação, o cultivo e até a utilização lá na ponta, o grande sucesso, né? A grande chave de sucesso para isso é a colaboração. Quando a gente fala de colaboração, crescimento compartilhado aí, porque vai ser bom para todo mundo quando a gente fala em ecossistema cervejeiro, né? Não só para o ecossistema cervejeiro, mas também para a comunidade. Então, desenvolver uma mão de obra especializada, desenvolver a parte do turismo, né, Ana? Então, eu acho que o cultivo de lúpulo, ele vai ser toda essa parte de orgânica, de estudo, até de legislação mesmo. Eu acho que tem tanta coisa envolvida nisso. E aí, para mim, isso é crescimento compartilhado. Então, eu acho que o que a gente está vivendo aí é um momento assim, de colaboração, e é escrever um capítulo, né, dentro da história cervejeira. Como a gente estava conversando até alguns anos atrás, hoje na própria literatura, não, o cultivo de lúpulo no Brasil é impossível, viável, não. E a gente já mais do que viu que é possível, é viável, lúpulo de qualidade, né, em vários locais, vários pontos do país, com terroir diferenciado, com tecnologia. Eu acho que quem está vivendo isso hoje é muito responsável por construir mesmo, por costurar essa história, né? Que acho que vai colher grandes frutos aí para o futuro do país. Assim. Sim, e eu acho que essa questão também, né, que o Thiago levantou, do orgânico, do biológico, enfim, isso agrega muito valor à cultura, né? Eu acho que hoje nós temos referências mundiais, onde nós temos países que se dedicam única e exclusivamente a cultivos orgânicos, né? E que a gente percebe que o produto ele é muito mais valorizado, né? Então, você agregar valor à tua produção de uma maneira sustentável, cara, isso é incrível, né? Porque não é fácil, né, Thiago? Não é fácil, né? Pois é. Eu queria só completar um pouquinho o que a Bila falou. Assim, é muito bonito a gente estar envolvido com um business, com um negócio que proporciona essa jornada de colaboração, né? Eu realmente acho que a cultura do lúpulo é uma cultura muito carismática pela própria planta em si, pela maneira como a coisa toda acontece. Mas uma das coisas mais legais também do que está acontecendo com a gente desde que essa ideia veio virar uma realidade é a convivência com pessoas que estão, de fato, comprometidas em colaborar umas com as outras, né? Tem uma cultura na cervejeira de colaboração que me emociona e que me faz acreditar muito que esse é um caminho interessante. E sobre a disposição, né, a dedicação de produzir um lúpulo 100% orgânico, eu acho que... Eu não sei exatamente como é o mercado hoje em dia, talvez a Bila possa falar melhor do que eu, mas eu não sei se a gente consegue agregar valor final a um produto porque ele é biológico, porque ele é limpo. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu imagino que essa discussão é uma discussão inevitável, irreversível, né? Fala-se muito na necessidade de produzir alimentos, de produzir, de ter um setor primário fortalecido, né, no Brasil e no mundo, mas as pessoas falam cada vez mais da necessidade, da urgência da gente tratar a questão ambiental com um foco prioritário, né? E eu, desde que comecei a me interessar de forma objetiva pelo setor primário, sempre me propus esse desafio, né? De que forma produzir, considerando as práticas existentes, sem perder o foco no futuro, sem perder o compromisso em tentar fazer melhor do que se fazia antes, né? É claro que às vezes demora um tempo até as coisas se estabelecerem, mas o que diz respeito ao lúpulo,
isso tem sido uma realidade muito ao alcance das mãos, assim, muito factível. A Tereza, especialmente, veio com essa proposta acoplada ao discurso dela, né? Quando a gente se conheceu e eu percebi que seria possível uma lavoura de lúpulo biológica, isso me animou muito. E eu acho que essa é uma ideia para a qual vale a pena se dedicar, né? A gente não pode, a partir desse momento em que a gente vive, a gente já está no século XXI, já há alguns anos para dentro do século XXI, não dá para a gente falar em produção do setor primário sem considerar a responsabilidade ambiental, sem considerar a necessidade de, pelo menos, intencionar uma produtividade mais responsável, mais limpa, porque o consumidor final está cada vez mais interessado e comprometido em saber o que é que ele está consumindo, o que é que ele está comprando. E eu imagino que, se hoje ainda é difícil a gente monetizar isso, né, agregar valor no produto final, eu imagino que em breve isso vai ser praticamente uma exigência do mercado, né? Então a gente sai na frente e qualquer pessoa que tiver essa disponibilidade vai, na minha opinião, dar um passo importante na direção do futuro, né? Eu tenho muito orgulho de ter tido essa ideia, de ter conseguido me mobilizar na direção dessa ideia e me comprometer com essa lavoura 100% biológica, e a gente está conseguindo, né? Tudo indica que a gente vai muito bem e vocês terão notícias em breve. Não, perfeito. Eu acho que esse é o caminho, Thiago. Hoje ainda, né, responsabilidade dos produtores, de alguns pontos ainda é exceção, não é, a gente não enxerga ainda como uma maioria, mas acho que o caminho para o futuro, isso vai ser uma demanda do consumidor, porque as pessoas vão procurar, as pessoas vão exigir. A gente veio para uma geração muito mais engajada, né, uma geração que se preocupa muito mais com isso. Então, naturalmente, é o futuro. Então, está dando um passo à frente para o que vai ser 100% no futuro. E aí, saindo um pouquinho dessa parte dos desafios, que são importantes também, uma pergunta que eu gostaria de te fazer eu acho que você já conseguiu, né? Eu acho que desde o plantio até hoje, como você falou que tem estudado bastante, você tem se relacionado bastante também, um pouco, né, com o mercado, com o meio cervejeiro. Quais são, assim, as maiores e as melhores oportunidades que você consegue enxergar nessa tua escolha de plantar o lúpulo? Eu acho que está tudo sendo construído devagarzinho, né? Eu venho descobrindo que eu não pensei em tudo. Eu venho descobrindo que, à medida em que a gente anda, novas perguntas vão acontecendo. Mas eu acredito muito na nossa possibilidade ali da produção de uma cerveja com lúpulo fresco, por exemplo. Eu imagino que no futuro a gente vai ter condição de oferecer para o mercado um produto diferenciado, né? Não só a qualidade, a essência do que a gente vai produzir, mas também essa ideia de estar produzindo uma lavoura responsável, né? Limpa, né? Então, eu não sei responder com segurança qual que eu acho, qual que eu sinto que é o melhor caminho, mas o que eu posso dizer é que a gente está atento e a gente está jazeando aí de acordo com os desafios à medida que eles aparecem. Bila, você tem alguma ideia a respeito dessa resposta aí, assim, como se fosse eu? Boa. Uma pergunta difícil, né? Pois é. Não é. Eu tenho um ponto, assim, que eu gosto sempre de falar, né? Eu sou suspeita porque eu sou cervejeira, apaixonada por cerveja, mas a cerveja, eu acho que ela é um fio condutor de muitas coisas, assim. Então, quando a gente fala de economia, a gente já falou aqui de crescimento compartilhado, mas de pesquisa, de tecnologia, né? Do campo ao copo. Então, quando a gente fala de cerveja, move muitas pessoas, move muitos setores. Eu acho isso tudo muito bonito, assim, acho que é um impacto muito grande na sociedade. É óbvio, sempre com consumo responsável em primeiro lugar, a gente sempre fala isso, né? E aí eu acho que você vai começar a sentir isso, Thiago, você que está passando da visão do consumidor para estar envolvido, né, dentro do mercado cervejeiro, a ter essa percepção, assim, que a cerveja é muito além do que a gente tem ali no dia a dia, né? Move realmente muitos setores, sabe? Impacta na vida de muitas pessoas. E estar por dentro disso é muito legal, né? Poder fazer parte desse movimento é muito especial. Essa coisa que você falou da tecnologia, né? Isso é um ponto que eu estou bem curioso, assim. Eu imagino que em algum tempo a gente vai ter acesso a um tipo de tecnologia que vai colaborar muito
na produção do lúpulo, né? Tudo ainda é muito incipiente, né? Está tudo muito começando, inclusive isso, né? Maquinário, né? Acesso a esse tipo de maquinário, né? Tecnologia, o custo desses equipamentos. E outra coisa interessante também sobre o lúpulo é que ele transcende a questão da cerveja em si, né? Existem muitas pesquisas acontecendo sobre o lúpulo, né? No setor de fitoterapia, no setor de dermatologia, né? Existem algumas descobertas que eu sinto que em breve vão evoluir no debate sobre o lúpulo. Eu acho que em breve a gente vai ter aí também uma abertura de mercado não só para a produção cervejeira, que eu acho que é um foco principal, né, por tudo que a gente já disse, mas também outros aspectos, né, outras aplicações do uso do lúpulo, e eu estou bem curioso para saber quando é que isso vai chegar de maneira mais sólida e mais concreta. Eu, como apaixonada, né, pelo mundo cervejeiro e pelo lúpulo em questão, né, eu enxergo assim, muitas possibilidades, né, que vão surgir, que estão surgindo, né, como você falou hoje na fitoterapia, na gastronomia, é que eu acho que o olhar, né, a cerveja, ela tem uma voz muito forte, então é muito importante ter essa porta de entrada, né, pelo mundo cervejeiro. Mas eu acho que daí vão desmembrar muitas outras coisas. E eu acho que hoje, né, um insumo que é praticamente 99% importado, né, você conseguir produzir esse insumo, então eu acho que, como a Bila fala, do campo ao copo, se todos andarem juntos, né, porque é muito importante isso, eu acho, né, a lavoura andar junto com a tecnologia, com a academia, com os equipamentos, com a pesquisa, com o laboratório, enfim, todos andarem juntos, eu acho que é uma economia muito rápida. Eu, há pouco tempo, há 5 anos, eu ando atrás da Tereza, né, nessa vida lupuleira, e eu vejo, né, o crescimento no país. Já trabalho em cervejaria, com cerveja há mais de 20 anos, e eu consigo enxergar que nós crescemos em um ano o que em outra ocasião nós levaríamos 10 anos para conseguir. Então, eu acredito que essa cultura galopante ela vai trazer ainda muitas alegrias. O que você acha, Bila? É mais ou menos isso? Ou eu sou muito apaixonada, muita leite cor-de-rosa? Juntinho com você, Ana, assino embaixo. E tem uma coisa muito linda do ciclo do lúpulo, né, que envolve a cerveja e não só a cerveja, mas é um ciclo que se encerra, né? Se você botar isso em linha, o que sobra da produção da cerveja volta para a lavoura do lúpulo, né? O próprio bagaço da cevada que a gente tem usado na produção do bocashi lá na lavoura, né? Para quem não sabe, o bocashi é um adubo, é um fertilizante natural que a gente faz uso do bagaço da cevada, que é o produto final que sobra do processo de fabricação da cerveja. E a gente tem uma fórmula e aí a gente faz esse processo de silagem e aquilo volta como adubo. Então essa ideia de que o ciclo se completa, né, de que essa coisa natural gira em si, é muito simpático, né? É muito legal. E tem muitas coisas aí pela frente para acontecer em breve. Sim, a gente não tem muito tempo para falar, porque eu acho que se a gente for falar de tudo que a gente tem vontade, eu pelo menos, né, a gente vai ficar aqui 3 dias falando. E assim, eu acho que depois, acho que até cabem outras entrevistas, porque eu sei que muita coisa vai acontecer, né, Thiago? Acho que a gente tem projetos aí vindo de produção de cerveja, né, com lúpulo fresco, que é um desafio. Então, é muito legal isso, a gente vê acontecer isso, é incrível, né, Thiago? A gente vai ter uma jornada longa, a gente vai ter mais oportunidade de conversar. Daqui a pouco tem uma primeira colheita, quem sabe a gente volta para falar como foi, né? Exatamente. E aí, de repente, a partir de uma terceira colheita, com tudo isso muito mais maduro, eu acho que a gente vai ter condição de analisar um pouco cada um desses pontos que a gente colocou aqui de uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais para frente. Então, essa nossa resenha é a primeira de muitas, eu prevejo. Só vou fazer questão da Bila sempre, hein, Bila? Tem que estar sempre tá vendo, Bila? Olha só, Bila. Conta comigo. Não, mas eu acho que é super importante, assim, por vários motivos. Um, porque a Bila, né, ela é responsável pelo Centro de Cultura Cervejeira, que é o que impacta diretamente a maioria dessas pessoas que estão hoje nesse mercado. E eu acho que o Thiago, você tem uma voz muito poderosa, né, para falar sobre isso, até mesmo pelo seu papel, pelo seu trabalho, por ser um ator. Então, acho que a gente tem que usar e abusar dessa sua voz
para falar sobre essa cultura, esse cultivo, que é de extrema relevância para o mercado cervejeiro no país, não é, Bila? Não sei se você concorda comigo. Exatamente, ajuda a facilitar a comunicação, né? Que ainda é um assunto, ainda é uma coisa muito nichada, ainda para quem está muito envolvida. Então é muito legal assim, ver o Thiago falando sobre lúpulo, sobre cerveja. Isso vai com certeza atrair muito mais pessoas e muito mais parceiros aí para nossa jornada. Poder chegar nas pessoas, né? A gente tem um acesso diferenciado por ser uma pessoa pública. É natural que as pessoas tenham curiosidade de saber para a gente como as coisas são, mas, acima de tudo, usar essa possibilidade de comunicação para provocar as pessoas a respeito de uma reflexão maior do como fazer, né? Do porquê fazer. Que as pessoas tenham os motivos certos, né? E que elas se dediquem a fazer da melhor forma possível, que esses nossos encontros e que essa chegada minha, essa possibilidade da gente estar junto nessa jornada seja inspirador para mais pessoas e que contribua para a formatação de uma cultura que vai nos dar orgulho a todos daqui em breve. Sim, com certeza. E eu acho que é de fundamental relevância destacar, né, que você está situado numa região super privilegiada e que a gente tem que fazer desse estado, né, do estado do Rio, um estado produtor. E eu acho que esse teu papel, essa sua interlocução, ela é muito bacana para as pessoas que estão procurando um local para investir, assim, acreditarem nessa nossa região, que já tem essa vocação cervejeira já desde muito tempo, né? É exatamente isso. A gente tem essa região historicamente vocacionada, né, para o que a gente está falando. Então, fica o convite para quem está curioso a respeito de como é a Serra do Rio de Janeiro, venham fazer uma visita, venham pensar a região como uma região muito potente sobre o lúpulo e a produção cervejeira. E tem a questão ainda que você sabe, né? A gente estava falando, muitos desdobramentos disso, né? A gente está falando de produzir biofertilizante em casa. A gente tem feito isso lá na lavoura, né? Isso já é uma ideia que eu estou a fim de me dedicar devagarzinho cada vez mais, mas oferecer para a região essa possibilidade da biofertilização. Tem a questão da hotelaria, do turismo que envolve, né, a produção cervejeira na região serrana do Rio de Janeiro. Então, eu acho que para muitos setores, né, da economia, o que está acontecendo com a produção de lúpulo na Serra do Rio de Janeiro pode impactar de forma bastante grande. E muitas ideias aí acopladas à ideia da produção do lúpulo e da ideia cervejeira. Vamos ver, vamos caminhar. Devagarzinho. Exatamente. A gente vai tateando, né, parceria, um ajudando o outro. Ninguém solta a mão de ninguém, aliás. É isso aí. Eu agradeço muito, passa rápido, como eu falei, mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais com a Bila, com o Thiago. Agradeço demais, Thiago, o seu tempo, a Bila também, eu sei quanto vocês estão ocupados, mas é de extrema relevância esse canal, né, do lúpulo, no Guia da Cerveja, para que essas pessoas que estão chegando acreditem na cultura e que fiquem cada vez mais interessados em fortalecer, né? Porque eu acho que quando a gente fica forte, quando o grupo se fortalece, né, toda a região se beneficia e a gente consegue fomentar economicamente a região através disso, né? Então, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Bila. Obrigado vocês duas. Um prazer conversar um pouquinho, estar com vocês de novo. Quero dizer que eu tenho um orgulho de estar chegando e tenho um orgulho de estar do lado de vocês e de encontrar esse time de craque, né? Vocês duas, mais a Tereza, mais o Renato, o pessoal lá da Embrapa. Então, eu acho que a gente tá com uma trupe muito forte e a gente tem um futuro aí para pavimentar da melhor maneira possível sobre o lúpulo e o mercado cervejeiro. Bila, um prazer, querida. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela parceria, pela oportunidade. Quando o papo é bom, passa muito rápido, né, Ana? Podemos voltar. A gente vai voltar. Vai, eu quero vocês sempre por perto. Estão sempre convidados para uma cervejinha lá na Serra.